Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. 7 horas mais 38 minutos, 7h38, nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 20 de abril. E lógico, hoje, quinta-feira, dia de Política com Pimenta, já estão por aqui, como você pode verificar aqui na nossa telinha, o Osmar Campreguer e o Júlio Redel para debater, discutir, comentar os principais acontecimentos da política nacional. Vamos cumprimentando primeiramente Osmar Campreguer. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair. Bom dia, Aldori. Bom dia aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. Muito bem. Hoje, viu, Júlio, vai ser difícil. Ele nem te cumprimentou hoje, viu? Nossa. Bom dia, Júlio. Bom dia. Esse é o nervosismo que eu tenho hoje é muito bom aí. Bom dia, Odair, bom dia, Osmar, Aldori, né? Toda a equipe da rádio e nossos queridos ouvintes. Muito bem, então, vamos começar o nosso tema. O primeiro tema que a gente vai debater no dia de hoje aqui é o seguinte: uma matéria aqui do Antagonista dá conta de que o nosso governador Jorginho Melo andou se encontrando aí com o presidente Lula, mas ele fez de tudo aí para esconder isso da sua agenda oficial. Por que será que o Jorginho Melo não quis dar divulgação a esse encontro com o Luiz Inácio Lula da Silva, Osmar? Bom, eu não sei porque, na verdade, eu até acredito que seja porque ele não quer mostrar para os eleitores de Santa Catarina que ele se encontrou com o presidente. Eu acho isso uma coisa muito, muito mesquinha, muito pequena da parte dele. Eu acho que, independente de quem seja o governador, oposição, situação, o presidente, eles têm institucionalmente que se encontrar para tratar de assuntos de interesse do Estado. Então, seja o presidente esse atual ou outro, o governador deveria ter a hombridade e a grandeza de falar para os catarinenses com quem ele está se encontrando. Ele até poderia dizer o tema que foi tratado, que seria muito mais correto, porque os eleitores dele, as pessoas que votaram nele, vão entender que ele está tratando institucionalmente de assunto do Estado. Então, eu não consigo entender esse tipo de atitude de um governante. Eu acho que isso é uma atitude mesquinha e uma prova de que o baixo clero está subindo para o primeiro escalão, é o nosso governador. Então, eu acho, como catarinense, eu acho uma coisa negativa, embora não tenha repercussão, mas acho uma coisa negativa, porque o governador deve dizer com quem se encontra, inclusive, ele poderia dizer qual o assunto foi tratado, e institucionalmente obrigação das autoridades se encontrarem, seja de situação ou de oposição. Muito bem. Júlio Redel, qual é o seu posicionamento a respeito? Olha, é uma matéria ridícula, né? Essa matéria ela foi vinculada no site ali do Antagonista. E o que ele está comparando? Ele está comparando que na agenda oficial divulgada pela SECOM, justamente está colocando lá que a reunião para tratar dos assuntos das proteções nas escolas, que foi um dos temas, era com o presidente da República. Isso está lá colocado. Só que não colocaram o nome do Luiz Inácio. Aí eles compararam justamente com a reunião, as demais reuniões do dia, que estava lá, audiência com o ministro da Fazenda, aí sim, Fernando Haddad. Então, a única comparação que eles estão fazendo é que uma está presidente da República, e aí tem que colocar, a culpa, na verdade, não é de Jorginho, a culpa deve ser do estagiário, deve ser do assessor de gabinete, que esqueceu de colocar que o presidente da República é o Luiz Inácio. É importante, porque talvez tenham pessoas que não saibam quem que é o presidente da República. Então, é uma matéria bem idiota, né? Uma matéria ridícula, justamente para tentar desacreditar ou fazer esse tipo de comparação. Né? Quando você lê na manchete dizendo que o governador está escondendo da agenda, não, ele não está escondendo da agenda. A agenda está lá bem clara. É importante, sim, colocar quem que é o ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad.
porque às vezes a Gleisi Hoffmann acha que é ela que fala mais da economia. Então, isso são situações complicadas aí de ficar administrando. O que é importante, que deveria ser noticiado, é que aqui em Santa Catarina, tanto pelo governador do estado, quanto pela maioria dos municípios, pelos prefeitos, inclusive o nosso aqui e os da nossa região, eles não esperaram nenhuma ação do governo federal para entrar com alguma ação de prevenção aos nossos educandários. Já foi feito, já está acontecendo, já tem projeto rodando para aprovação, né? Então, é isso sim que precisa ser noticiado, que aqui a gente não precisa esperar a ação do governo federal. Devia ser noticiado, sim, que o governo federal agiu com atraso, como vem acontecendo com várias outras situações dentro do nosso país. Muito bem, esse foi o primeiro tema, então, com relação aí a esse assunto da agenda do Jorginho Melo com o Lula, enfim, esclarecida a situação pelo visto. Olha, o segundo tema, e a gente vai ficar nesse segundo tema aqui no debate dessa manhã, porque ele está repercutindo bastante desde ontem já, na medida em que a CNN divulgou, teve acesso aí a algum vídeo de forma exclusiva, e eu falo de forma exclusiva porque outros canais de televisão, por exemplo, como a Globo, não deram nenhuma evidência, né, não deram notoriedade para essa informação, para esse vídeo, fizeram algumas notas lá, mas talvez porque foi a concorrente que teve acesso principalmente a esse vídeo, não sei porquê, mas ficou restrito aí a CNN, basicamente, a apresentação do vídeo no dia de ontem, dessa informação de que o ministro do gabinete institucional, da segurança institucional ali do governo Lula, ele estava presente durante as manifestações, a invasão lá do Palácio do Planalto, inclusive facilitando a entrada de manifestantes no Palácio do Planalto. Então, a gente vai ficar agora sobre essa situação. A primeira pergunta que eu quero lançar para o debate aqui é como é que vocês dois veem esse vazamento, né? Como é que, assim, esse vazamento pode ter sido um vazamento seletivo, realmente alguém ali de dentro do governo querendo prejudicar o governo, enfim, como é que na visão de vocês, por que aconteceu esse vazamento justamente agora, às vésperas de uma CPMI, onde há uma pressão popular e pressão também da Câmara Legislativa sobre essa CPMI dos atos do dia 8 de janeiro? Enfim, opinião de vocês a respeito, começo com você, Osmar. Bom, primeiramente, eu tenho que corrigir uma informação. A Globo deu sim, inclusive citou a fonte que foi a CNN que obteve as imagens. Eu vi ontem no Jornal Nacional, para ser mais específico, eu não falo do Globo News, que eu não assisto, mas a Globo deu no Jornal Nacional mostrando as imagens, inclusive citando também as imagens da CNN. E no G1 também estão lá as imagens citando a fonte. Com relação à obtenção das imagens, eu sempre defendo aqui a imprensa profissional e livre. As imagens, muito provavelmente, foram passadas por alguém dentro do governo que tem interesse em prejudicar o governo, porque tanto no governo anterior como esse, tem gente infiltrada que não é exatamente a favor. E essa imagem foram fornecidas por alguém que tem interesse em prejudicar o governo. Isso é evidente. Com relação às imagens, tanto é que elas produziram um rebuliço, produziram um fato grave, que é a demissão do ministro, que de fato ele devia ser dispensado. E eu acho que o governo devia ter feito isso antes, porque de certa forma, aquelas imagens escondidas, que não eram permitidas a sua divulgação, é porque elas continham essas imagens, provavelmente por causa disso. E isso produziu um estrago, porque agora a CPMI lá não tem mais como ser postergada, ou como ser não tem mais como cancelada. Segurar, né? Não tem mais como segurar. Não tem mais como. Então, eu acho que o governo teve alguém que vazou, e nós temos que ver como esse governo anterior fez mal às Forças Armadas, que elas estavam todas contaminadas, querendo ajudar no golpe. Um distribuindo água, outro fazendo isso, outro fazendo aquilo, quando não é papel do militar se meter na política. Então, acho que é um fato muito grave
e o governo foi muito amador ou muito responsável por essa situação. O governo atual, eu falo, aqui não se defende porque o governo atual errou, e se tivesse vindo divulgar, de fato, essas imagens imediatamente, o estrago seria menor. Mas agora o estrago está feito e agora vão ter que aguentar a CPMI e se defender e ouvir aquele barulho todo. Muito bem. Júlio? Olha, nenhuma novidade, né, com relação a essas imagens. Elas só argumentam e evidenciam ainda mais os favorecimentos, a condução cega e ilegal feita pelo então ministro Alexandre de Moraes nessa investigação aí desses atos antidemocráticos, né? Muitos aí ontem avaliando nas mídias, né, cogitando que isso foi vazado aí pelo próprio grupinho do Geraldo Alckmin, né? Que é aquela turma que já está começando a ficar nas beiradas do barco, porque logo, logo ele vai afundar, né? E vive passeando, né? Está passeando de novo o nosso grande Luiz Inácio. Então, agora as evidências aí acabam agregando muito mais força para a implantação dessa própria CPMI. São situações, imagens aí que mostram aí a conivência do então ministro e a sua equipe, né? Porque essa equipe que está ali é a equipe atual do governo. Não tem por que desacreditar a equipe anterior do Exército ou queiram vincular, né? São situações que essa equipe ali, a gente consegue ver muito bem, os ministros. Percebe-se que há dois grupos, né? Um que entra derrubando, quebrando, depredando, e há um outro grupo que chega e começa a organizar ainda as coisas. Só que aquele primeiro grupo é o grupo justamente que parece estar sendo favorecido. A militares, a equipe da segurança, que circulam normalmente e veem as coisas sendo quebradas e não fazem nada. Ora, esse pessoal não tem nenhum armamento, não tem nada para defender. Então, são situações que a gente vê que chocam e só fortalecem realmente essa parcialidade que vem acontecendo. Uma outra cena que me chama a atenção, que está gravada na memória, justamente é aquela daquele veículo, daquele veículo que ele acaba entrando lá no espelho da água, né? Aquela viatura. Ela entra, o militar sai de dentro tranquilamente, o policial sai de dentro tranquilamente. Então, o veículo não foi jogado. Ele entrou, então isso evidencia ainda mais essa questão da armação. E a gente percebe que não foi conduzido com uma transparência. Por quê? Porque o ex-ministro do Bolsonaro, o Anderson Torres, que estava de férias, não estava no Brasil, foi preso. Se eu não estou enganado, está preso ainda. E o ministro do Lula está solto, agora pediu demissão. O governador Ibanez, aí, na época, foi afastado por 90 dias. Foi liberado aí um pouquinho antes ainda, mas, cara, é uma imparcialidade, é uma vergonha isso aí, né? E a gente não pode nem ir para as ruas protestar. Eu já vi que ontem já aconteceu, Rio Grande do Norte, alguns outros movimentos aí, mas isso vai ser taxado como atos antidemocráticos. A gente não pode protestar, porque está certo, parece que existe uma única lei, e a única lei é a do Alexandre de Moraes. Depende o lado, né, Júlio? Depende do lado que for para a rua se manifestar. Isso daí, se for um lado, infelizmente está assim o nosso país. Se for um lado para a rua se manifestar, vai ser antidemocrático. Se for outro lado, por exemplo, o MST e essa turma aí, são atos democráticos, estão exercendo seu direito, enfim. É o que a gente está percebendo no momento aqui. Bom, só para a gente continuar dentro do tema ainda, o Júlio já entrou um pouco nessa discussão também, mas quero ouvir a opinião do Osmar. O Osmar também já se manifestou, né, sobre esse pedido de demissão do Gonçalves Dias e como justificar, então, a prisão do Anderson Torres, por exemplo, agora, né? Agora que as imagens vazaram e tal, apesar de, como o Osmar falou também, essas imagens só vazaram para a gente agora, através da imprensa, mas elas já eram de conhecimento da estrutura interna, certamente, não sei se do Supremo Tribunal Federal, mas certamente do Supremo Tribunal Federal também, mas agora, como justificar, então, a prisão do Anderson Torres e esse ministro aí do GSI pede demissão e está livre, leve e solto, Osmar? Bom, eu vejo isso uma contradição de certa forma. Eu não sei, na realidade, se esse ministro ele poderia ser enquadrado por omissão
se de fato ele teve participação ativa no favorecimento o ministro o secretário Alexandre Anderson, ele foi preso por omissão. Na verdade, ele deveria ter feito, porque a segurança é atribuição de Brasília, do Distrito Federal. Então, eles, de fato, permitiram, incentivaram, como eu acho que essas imagens, elas ainda não são muito esclarecedoras, mas certamente eu acho que esse ministro se omitiu. Ele deveria ter repreendido, ou pelo menos tentado fazer isso, e, principalmente, mesmo que não tivesse feito, deveriam ter vindo essas imagens, deveriam ter sido divulgadas, explicando logo no começo as razões de que o ministro agiu dessa forma. Seria até possível, seria até justificável. Mas como o governo tinha interesse em esconder essas imagens, agora, certo ou errado, dá a impressão que o ministro favoreceu ou tentou favorecer essa invasão. Com relação ao suposto boicote, eu não vejo isso, o meu colega vê. Eu não vejo esse delírio de Geraldo Alckmin no meio, não, mesmo porque se Lula fosse retirado do poder agora, não seria Geraldo Alckmin que assume temporariamente e teríamos nova eleição. Então, se fosse do interesse de Alckmin boicotar o governo, mesmo assim ele não vai assumir por um tempo, porque ele não seria definitivo, ele não assumiria o governo logo. Então, não é fantasia do meu colega ali essa história de que o Alckmin está na borda do barco para tentar boicotar o governo. Então, acho sim que dentro do governo ali ainda tem um entorno de bolsonarista que fez isso. É uma pessoa da oposição que faz isso, porque o Geraldo Alckmin, ele pode até ter interesse em assumir o governo, mas não agora, porque ele não seria efetivado. Então, essa é a situação. Mas eu acho um fato grave demais, e eu acho uma tremenda mancada, como se diz, um tremendo erro no governo. Tudo bem, Júlio, seu posicionamento também aí sobre essa questão do Anderson Torres, você já se manifestou um pouco ali anteriormente, mas aí como você acha que vai ficar essa situação? Será que o Alexandre de Moraes vai mandar também prender o ministro ou vai soltar o Anderson Torres agora? Então, não, primeiramente, só esclarecer essa situação do Geraldo Alckmin, que é o que eu vi na mídia ontem, né? Não é o que eu acho. Também não acredito que isso tenha vazado diretamente por ele, né? Ela talvez, e não foi nem uma situação de prejudicar o governo, mas sim dar transparência às investigações. Agora, eu não quero saber mais do ministro, né, o ex-ministro agora, o Gonçalves Dias, né? Eu quero saber do chefe dele. Né? Cadê, então, o Alexandre de Moraes pedindo explicações, né? Intimando o Gonçalves Dias para dar explicações? O Alexandre de Moraes é que tem que reabrir ou puxar essas evidências, caso ele não tenha verificado esses vídeos, e chamar para pedir explicações, porque isso pode mudar totalmente o rumo das investigações. Agora, para mim, isso é uma armação, né? Isso foi uma armação construída aí pela base do governo para tentar simular o que aconteceu lá no Capitólio, né? E colocar toda essa pressão nesse grupo que era oposição ao governo Lula, colocar eles ao que conseguiram colocar, né? Como essas pessoas radicais. Não estou defendendo, eu só estou dizendo que existiam sim pessoas que entraram lá para quebrar e depredar, mas tinham pessoas lá que estavam para se manifestar apenas e acabaram entrando junto. Então é isso que tem que separar, esses dois grupos. E ontem, infelizmente, com a não aprovação aí do Rodrigo Pacheco da CPMI, acabou prejudicando ainda mais. Por quê? Porque nós temos pessoas ainda que estão presas. Temos pessoas ainda que estão sendo monitoradas com tornozeleira, que estão aí com as suas liberdades controladas. Então, esse pessoal tem pressa. É por isso que tem que se dar atenção a isso. Então, ainda mais agora, vai ficar bem complicado. A própria base do governo aí vai ser colocada contra a parede para conseguir aprovar. E depois do dia 26, aí, que é a próxima data que foi colocada para votação, automaticamente vai passar, né? Eu não vejo agora como realmente não passar essa CPMI. E essa CPMI,
Ao meu ver, ela vai chegar no Alexandre de Moraes também. Já vai chegar por quê? Porque houve aí um conluio, justamente porque foi muito rápido, né? Os pedidos de investigação, de afastamento, de prisão, né? Várias situações já expostas por alguns deputados, que foi muito rápido esses documentos, né? Não tinha como, nenhuma assessoria trabalha tão rápido assim. E esse cidadão, esse ministro, ele teve assim, não sei nem que palavra usar, né? Uma covardia, porque não sei se vocês acompanharam, mas ele vinculou as imagens, esses atos do 8 de janeiro, aos ataques ocorridos nas escolas recentemente. Ou Exatamente. seja, a gente consegue perceber pelas imagens, que houve a facilitação dos atos em 8 de janeiro. Então, ele está querendo dizer que alguém facilitou isso dentro das escolas? Quem facilitou isso, eu sei, o próprio sistema judiciário, que, como a gente bem falou sobre aquele caso de Blumenau, aquele cidadão já tinha várias passagens e já tinha um histórico. Então, se alguém foi negligente nessa história, foi o próprio sistema judiciário. Muito bem, pessoal. Olha, o nosso Política com Pimenta de hoje vai ficando por aqui. Aqui a gente quer agradecer aí a participação dos nossos queridos comentaristas Júlio Reda e Osmar Campreguer, debatendo essa situação aqui, o Jorginho Melo, debatendo também principalmente o que está em bastante em alta agora na mídia nacional, que é o fato acontecido ontem, esse vazamento de imagens ali para a CNN, e que mostra um ministro do governo atual facilitando a entrada de manifestantes ali durante os atos de 8 de janeiro. Nós vamos ficando por aqui com Política com Pimenta, são praticamente 8 horas. Na terça-feira a gente volta, tem mais Política com Pimenta. Um abraço, Osmar, até na terça. Um abraço, Daír, abraço, Júlio, abraço aos nossos ouvintes, à nossa equipe técnica, e bom final de semana e bom feriado a todos. Bom feriado para você também, Júlio, um abraço para você, bom feriado, até na terça. Um abraço ao Daír, Osmar, equipe da rádio, né? Os nossos queridos ouvintes, nossa audiência aí, estimado, bom feriado, bom final de semana. Nos encontramos na próxima terça-feira, então.